Tudo bem com você? Como você passou o feriado? Conseguiu descansar? Ou ficou ocupado com um monte de coisa? De qualquer forma, espero que você tenha tido um ótimo dia. E eu vou começar esse vídeo falando sobre o real significado desse dia tão importante. Proclamação da República. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Será que dá para linkar uma coisa com a outra? Ouça só o que eu vou te falar hoje. Espero que você goste, tá? Mas antes de continuar, já sabe, né? Vai lá curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Eu amo ler seu comentário e eu vou te responder com muito carinho. Aproveitando também, dá uma passadinha lá na área de membros. Olha lá todos os benefícios. E eu quero te desafiar a se tornar um apoiador desse nosso ministério. Amém? Agora eu vou te dar uma pequena aula de história. Eu nunca gostei de história na época da escola. Mas a gente não faz só o que gosta, né? Proclamação da República. Esse termo república, ele vem do latim res publica e significa literalmente uma coisa pública, ou seja, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. O Brasil, antes de ser uma república, ele era um império. O nosso país era governado por um imperador chamado Dom Pedro II. Ele teve o poder absoluto do governo durante 49 anos. Mas o imperador acabou perdendo o apoio do exército, a conservação ideológica da igreja e ainda sofria a oposição da elite mais rica do país, a elite cafeicultora. Com isso, houve a falência do Estado Imperial. Diante disso, em 1888, a princesa Isabel, regente do trono, decretou a Lei Áurea e pôs fim à escravidão. E ela procurou, com esse ato, resgatar apoios políticos, principalmente entre aqueles cafeicultores, e assim fortalecer o império. Mas essa atitude comprovou inabilidade política. Além de não resgatar a adesão dos cafeicultores, acabou perdendo a parceria dos setores mais conservadores da elite, que era
a última sustentação política. Esse acontecimento era inevitável. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, colocou fim ao Império. O advento da República se traduz em uma série de fatores. Eu quero enfatizar o ato da escravidão e suas consequências, a Guerra do Paraguai e outras crises militares internas, o prejuízo da falta de apoio da igreja e a recusa do apoio das elites mais ricas do país, os cafeicultores, ao Estado Imperial. Proclamada a República, veio junto com ela o ideal republicano. Foi criado na época o Ministério da Educação, Correios, Telégrafos. Porém, a parte orçamentária vinculada aos Correios e aos Telégrafos era muito superior à parte que estava designada para a educação. Enfim, muitas mudanças aconteceram a partir daí. Claro que algumas delas para melhor e outras, infelizmente, influenciaram para a piora da economia do Brasil. Mas isso é normal, né? Toda mudança política tem seus apoiadores e seus opositores. Nenhum governante é perfeito. E eu já vou falar que a intenção aqui não é falar de política, tá bom? Então, o que essa história tem a ver com a nossa vida cristã? Eu quero falar de liberdade. O próprio hino da proclamação da República traz no seu refrão essa palavra: liberdade. Você já ouviu? Diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. A liberdade é um dos atributos ou valores que o ser humano mais aprecia. Para alcançar a liberdade, nós somos capazes de fazer manifestações, revoluções, travamos até guerras. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através de uma pessoa: Jesus. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar. Nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador.
palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Então a nossa vida com Jesus não representa uma coisa pública. Nós temos um dono, um Senhor, que nos ama e se entregou numa cruz por nós, para provar esse amor. Ele pagou o preço que era necessário para que hoje a gente pudesse dar esse grito de liberdade. Aí você me diz: Renata, isso tudo é lindo, mas eu não consigo entender, eu sou livre do quê? Ou de quem? Jesus te faz livre do pecado, e assim você é livre da condenação eterna. Tem um versículo que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 a 4. Com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E todas as pessoas que nasceram a partir daí, nasceram com a natureza pecaminosa. A gente não era visto por Deus como justos por conta do nosso pecado. Quando Moisés governou o povo de Israel, foram estabelecidas algumas leis onde era possível o perdão pelos pecados através de sacrifícios, derramamento de sangue de animais perfeitos. Então, Deus bolou um plano, porque Ele viu que o ser humano não estava tendo sucesso na sua luta contra o pecado. Então Ele enviou Jesus. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 a 39. Jesus veio ao mundo, viveu como um ser humano, sujeito ao pecado, mas não pecou. E Ele não pecou porque, mesmo vindo como homem, Ele não deixou de ser Deus. Ele veio para mostrar que nós somos capazes também, com a sua ajuda, buscando andar com Ele, conhecendo a sua vontade, obedecendo, e assim alcançamos liberdade. Em João 8, 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em Gálatas 5, versículo 1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ainda assim, nós precisamos estar atentos. Temos a presença de Deus, mas a nossa natureza continua pecaminosa. Ele nos deu o livre-arbítrio. E quando a gente usa isso como desculpa, cedendo à vontade da nossa carne, nós pecamos. Em Gálatas 5:13 diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2:16. Você recebeu uma nova vida, uma vida de liberdade, livre da prisão do pecado. Mas o inimigo não admite que te perdeu, e por isso ele tenta de todas as formas fazer você cair nas suas garras de novo. Deus só quer que você diga não. É na presença dele, andando com ele, que você vai ser fortalecido e vai saber fazer a sua escolha, a escolha certa. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, por nos mostrar hoje que o Senhor nos libertou. Nós queremos dar esse grito de liberdade, dizendo não ao pecado e dizendo sim ao Senhor todos os dias, sim à tua vontade, sim ao teu amor, sim ao teu cuidado, sim à tua proteção. Em nome de Jesus, Deus, nós somos gratos a Ti e queremos louvar o Teu nome em todo o tempo, reconhecendo o Teu sacrifício, Tua prova de amor, reconhecendo o Teu sacrifício, reconhecendo o Teu amor demonstrado ali naquela cruz. Nós não merecemos, Pai, mas ainda assim o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Como você passou o feriado? Conseguiu descansar? Ou ficou ocupado com um monte de coisa? De qualquer forma, espero que você tenha tido um ótimo dia. E eu vou começar
esse vídeo falando sobre o real significado desse dia tão importante. Proclamação da República. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Será que dá para linkar uma coisa com a outra? Ouça só o que eu vou te falar hoje. Espero que você goste, tá? Mas antes de continuar, já sabe, né? Vai lá curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Eu amo ler seu comentário e eu vou te responder com muito carinho. Aproveitando também, dá uma passadinha lá na área de membros. Olha lá todos os benefícios. E eu quero te desafiar a se tornar um apoiador desse nosso ministério. Amém? Agora eu vou te dar uma pequena aula de história. Eu nunca gostei de história na época da escola. Mas a gente não faz só o que gosta, não é? Proclamação da República. Esse termo república, ele vem do latim res publica e significa literalmente uma coisa pública, ou seja, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. O Brasil, antes de ser uma república, ele era um império. O nosso país era governado por um imperador chamado Dom Pedro II. Ele teve o poder absoluto do governo durante 49 anos. Mas o imperador acabou perdendo o apoio do exército, a conservação ideológica da igreja e ainda sofria a oposição da elite mais rica do país, a elite cafeicultora. Com isso, houve a falência do Estado Imperial. Diante disso, em 1888, a princesa Isabel, regente do trono, decretou a Lei Áurea e pôs fim à escravidão. E ela procurou, com esse ato, resgatar apoios políticos, principalmente entre aqueles cafeicultores, e assim fortalecer o império. Mas essa atitude comprovou inabilidade política. Além de não resgatar a adesão dos cafeicultores, acabou perdendo a parceria dos setores mais conservadores da elite, que era a última sustentação política. Esse acontecimento era inevitável. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, colocou fim ao Império.
advento da República se traduz em uma série de fatores. E eu quero enfatizar o ato da escravidão e suas consequências, a Guerra do Paraguai e outras crises militares internas, o prejuízo da falta de apoio da igreja e a recusa do apoio das elites mais ricas do país, os cafeicultores, ao Estado Imperial. Proclamada a República, veio junto com ela o ideal republicano. Foi criado na época o Ministério da Educação, Correios, Telégrafos, porém a parte orçamentária vinculada aos Correios e aos Telégrafos era muito superior à parte que estava designada para a educação. Enfim, muitas mudanças aconteceram a partir daí. Claro que algumas delas para melhor e outras, infelizmente, influenciaram para a piora da economia do Brasil. Mas isso é normal, né? Toda mudança política tem seus apoiadores e seus opositores. Nenhum governante é perfeito. E eu já vou falar que a intenção aqui não é falar de política, tá bom? Então, o que essa história tem a ver com a nossa vida cristã? Eu quero falar de liberdade. O próprio hino da proclamação da República traz no seu refrão essa palavra. Liberdade. Você já ouviu? Diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. A liberdade é um dos atributos ou valores que o ser humano mais aprecia. Para alcançar a liberdade, nós somos capazes de fazer manifestações, revoluções, travamos até guerras. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através de uma pessoa: Jesus. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar. Nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Então a nossa vida com Jesus não representa uma coisa pública. Nós temos um dono, um Senhor, que nos ama e se entregou numa cruz por nós, para provar esse amor. Ele pagou o preço que era necessário para que hoje a gente pudesse dar esse grito de liberdade.
Aí você me diz: Renata, isso tudo é lindo, mas eu não consigo entender, eu sou livre do quê? Ou de quem? Jesus te faz livre do pecado. E assim, você é livre da condenação eterna. Tem um versículo que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 a 4. Com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E todas as pessoas que nasceram a partir daí, nasceram com a natureza pecaminosa. A gente não era visto por Deus como justos por conta do nosso pecado. Quando Moisés governou o povo de Israel, foram estabelecidas algumas leis onde era possível o perdão pelos pecados através de sacrifícios, derramamento de sangue de animais perfeitos. Então, Deus bolou um plano, porque Ele viu que o ser humano não estava tendo sucesso na sua luta contra o pecado. Então Ele enviou Jesus. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 a 39. Jesus veio ao mundo, viveu como um ser humano, sujeito ao pecado, mas não pecou. E Ele não pecou porque, mesmo vindo como um homem, Ele não deixou de ser Deus. Ele veio para mostrar que nós somos capazes também, com a sua ajuda, buscando andar com Ele, conhecendo a sua vontade, obedecendo, e assim alcançamos liberdade. Em João 8, 31 e 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
ainda assim, nós precisamos estar atentos. Temos a presença de Deus, mas a nossa natureza continua pecaminosa. Ele nos deu o livre-arbítrio. E quando a gente usa isso como desculpa, cedendo à vontade da nossa carne, nós pecamos. Em Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2:16. Você recebeu uma nova vida, uma vida de liberdade, livre da prisão do pecado. Mas o inimigo não admite que te perdeu. E por isso, ele tenta de todas as formas fazer você cair nas suas garras de novo. Deus só quer que você diga não. É na presença dele, andando com ele, que você vai ser fortalecido e vai saber fazer a sua escolha. A escolha certa. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, por nos mostrar hoje que o Senhor nos libertou. Nós queremos dar esse grito de liberdade, dizendo não ao pecado e dizendo sim ao Senhor todos os dias, sim à tua vontade, sim ao teu amor, sim ao teu cuidado, sim à tua proteção. Em nome de Jesus, Deus, nós somos gratos a Ti e queremos louvar o Teu nome em todo o tempo, reconhecendo o Teu sacrifício, Tua prova de amor, reconhecendo o Teu sacrifício, reconhecendo o Teu amor demonstrado ali naquela cruz. Nós não merecemos, Pai, mas ainda assim o Senhor nos escolheu. Obrigada, Deus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.